Bom, o tema que eu vou tratar é sobre cobrança e cobrança de serviço. A gente sabe que a cobrança de serviço ela tem uma peculiaridade, tá? Na maioria das vezes, na cobrança de uma prestação de serviço, principalmente no que tange uma escola de inglês, por exemplo, quando a gente chega no terceiro mês, há o que a gente chama de cancelamento administrativo, tá? Portanto, a gente tem que trabalhar algumas condutas para evitar chegar nesse momento, né? A gente sabe que fazer uma cobrança, uma coisa que precisa ser avaliada, é o momento dessa dívida, em que momento ela está, se é a primeira, segunda, terceira vez que a pessoa não paga dentro do mês. E a gente tem que avaliar o valor da dívida, né? Período da dívida, e a gente tem que avaliar também como que é esse cliente, como que é esse aluno. Para a partir daí, como a gente normalmente já conhece o nosso aluno, o nosso cliente, para a partir daí a gente saber como que a gente vai conduzir, tá? Se já com um pouco de força no início dessa cobrança, que ela é sempre amigável, obviamente, ou com menos força, imprimindo mais força conforme essa dívida for crescendo, né? A gente tem que lembrar que a cobrança ela é essencial para a sustentabilidade da empresa. Então, por exemplo, se você chega num determinado momento, já está cansado, né, de cobrar aquela pessoa, você saiba que você não vai ter a entrada daquela pessoa dentro do mês e que isso faz muita falta, além do mais na atual conjuntura aí que a gente está vivendo, tá? Agora, é claro, a gente reconhece também que todo mundo está sujeito a um problema financeiro. Todas as pessoas, né? Seja ela física ou jurídica, né? Em um mau momento, também não pode sobrepor todo o histórico de bom pagamento daquele aluno, tá? Então, por exemplo, ele não está pagando por um motivo qualquer, porque ele vai se explicar, ele vai se preocupar em explicar isso para você, principalmente se ele quer dar continuidade, né? Se ele não quer desistir da coisa, né? Do curso, por exemplo, se ele não quer desistir. Então, essa pessoa que não quer desistir, ela é uma pessoa também mais propensa a pagar, porque quem não está disposto a pagar vai começar a dar desculpa e vai começar a criar um problema que esteja fora do contexto dela. Então ela vai no contrato, diz que não concorda com certo item, com outro item, com outro, só que ela tem que lembrar que ela já assinou esse contrato anteriormente concordando com ele, e os termos dos nossos contratos são juridicamente legais. Então não tem nada de errado na nossa ação, tá bom? Então é isso. Importante que a cobrança, independente do momento, né, que você vai começar a falar com uma pessoa, ela não pode ser uma cobrança grosseira, né? Agora também, ela não pode ser tão branda. Você não pode ter medo de perder o cliente, de perder o seu aluno. Tá? O aluno que falar em desistência nesse momento também, ele já está perdido. Ele já está perdido, porque nós vamos trazer a consciência dele do porquê que ele está fazendo inglês e o quanto isso poderia melhorar a vida dele. Mesmo ele estando passando uma dificuldade agora, por exemplo, foi demitido, que até uma recolocação ela fica mais fácil do que com essa ferramenta, né? Agregando esse valor, né? Então é isso. Então, e outra coisa, você também pode ser muito conivente com a pessoa, e essa conivência ela vai reforçar o comportamento de não pagar. Se a pessoa percebe que ela não pagando é tranquilo, não acontece nada, é negociável lá na frente, ela além de começar a ter esse comportamento, ela pode comunicar esse comportamento a um terceiro. Ou você acha que os clientes não se comunicam entre si, os alunos não se comunicam entre si, né?
Então, quando se fala, por exemplo, não é praxe de algumas empresas, por exemplo, você fazer falar de encaminhamento jurídico, protesto, né? Não é praxe, mas tratar desse tema com o inadimplente não é ser grosseiro, que existem formas de se trabalhar isso, e sobre elas que eu quero falar. Como, por exemplo, numa primeira instância, a gente fala, olha, você provavelmente esqueceu, segue em anexo para sua conveniência um novo boleto. Consegue pagar até sexta, por exemplo? Consegue pagar até o dia 30? A gente amarra um período para a pessoa fechar, dando a possibilidade dela de pagar até lá. E falando e comunicando que provavelmente esqueceu, porque os tempos atuais são muito corridos, então é natural, pode se perder um boleto. Dizendo que qualquer dúvida ela pode entrar em contato com você, você marca uma reunião e trabalha esse conceito também com a pessoa, tá? Bom, lembrando que ameaçar a pessoa é um posicionamento muito forte, e isso não quer dizer, obviamente, falar sobre protesto, porque isso faz parte do processo, mas pode enquadrar a empresa no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que é ameaça e constrangimento. Então não é disso que eu estou falando, tá bom? Estou falando de um conceito tranquilo. Então vamos lá, ó. Contato telefônico é legal, porque que acontece? Facilita o entendimento da pessoa a respeito daquilo que você está falando. Porque a gente sabe que a comunicação escrita, muitas vezes ela é cruel, mas não pelo que você escreveu, mas por conta da dificuldade da maioria das pessoas em interpretar um texto, tá? E a pessoa vai e interpreta ao bel prazer dela. Então, por isso que é bom que ela esteja... que essa comunicação esteja corroborada com uma comunicação falada antes também. Só que a comunicação falada somente, ela não deixa registro. Então daí a importância de se escrever também para a pessoa, para ir deixando o registro daquilo que é falado, para que não haja lá na frente nenhuma possibilidade da pessoa dizer que ela não está tendo contato e por isso que ela não pagou, ou ela não sabia, ou coisas do gênero, tá? Principalmente no que tange a pessoas que deveriam estar iniciando a prestação de serviço e não iniciaram. Deveriam ter iniciado num mês tal e não começaram naquele mês. Então, se ela deveria ter iniciado naquele mês, obviamente no próximo mês, independente da presença dela ali ou não, ela vai ser cobrada por aquilo ali, que é o que normalmente já está previsto também em contrato, tá? Principalmente no que tange prestação de serviço e cursos livres, escolas e coisas do gênero, tá? Então, vamos lá. Uma primeira instância eu poderia escrever assim, a primeira pendência. Então, prezado fulano de tal, né? A gente notou que a parcela do mês de outubro não foi paga. Então, por favor, efetue o pagamento até o dia tal. E por qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Ou então, enviamos um boleto com valor atualizado para a sua conveniência. Em caso de dúvida, entre em contato conosco. Sempre amarrando um prazo, até dia tal, até dia tal. Eu costumo colocar 2 dias no máximo para frente, ou se estou em fechamento, no dia do fechamento. Tá? Então, por exemplo, se o fechamento é numa sexta e eu estou mandando numa quinta, eu falaria até amanhã. Ou, se o fechamento é no dia, eu falaria nesse dia, ainda hoje. Tá bom? Numa segunda instância, ou numa terceira, que é a mais grave, né, que já corre o risco da pessoa se tornar ser cancelada administrativamente, aí vão cessar as cobranças a partir daí, cobrança que eu digo pelo menos dentro do sistema, né, porque a gente segue cobrando, porque a dívida está lá, ela não morre, tá bom? Aí eu falaria assim, o objetivo desse e-mail é evitar o encaminhamento para a empresa terceirizada de cobrança, ou, um outro termo, eu posso falar assim, ou medida extrajudicial, ou medida judicial, ou evitar medida extrajudicial e judicial. Coisas desse gênero. Então vê, ó, eu subo um pouco o tom, continuo educado, explicando o que aconteceu, dando conhecimento da pessoa, das possibilidades. E essa ação,
ela parte para ser totalmente ilegal a partir do terceiro mês de inadimplência. Então, se você chegou até o terceiro mês, a pessoa já está nessa fase e não pagou, está para ser cancelada administrativamente, nada impede de ter uma comunicação aqui com essa pessoa já dessa maneira, tá bom? Então essa é a dica que eu quero deixar. Não se esqueçam de clicar nas notificações e nos seguir aí nesse canal para mais dicas de cobrança aí no futuro, tá bom? Um abraço e sucesso para vocês.